O que esperar para 2025? Nós estamos chegando no fim do ciclo de alta do Bitcoin. Bem provavelmente ao final de 2025 nós vamos chegar ao fim desse ciclo. Então, até lá eu acho que nós vamos ter movimentos de alta, porém no final do ano nós vamos começar uma correção e entrar no ciclo de baixa. Eu quero passar por alguns aspectos do que passou em 2024 e o que esperar para 2025. O primeiro deles é, de 2023 para 2024, nós tivemos uma grande aceitação dos institucionais, de grandes empresas, e isso mudou muito o cenário das criptomoedas, principalmente do Bitcoin, evidentemente. Nós temos aqui, claro, conhecidos por todos, a BlackRock, temos a Fidelity, mas enfim, agora abriu a porteira para muitas outras empresas. Então, eu acho que isso foi uma coisa muito positiva e que pode até atenuar ainda mais para 2025. Então, o que aconteceu em 2024 foi só o começo, mas mais empresas estão começando a aderir ao Bitcoin. Um dos exemplos contrários é a própria Microsoft, que voltou contra fazer uma reserva, um tesouro de Bitcoin. Porém, Michael Saylor já disse que vai tentar convencer os shareholders da Microsoft para mudar isso, e eu acho que no futuro isso pode acontecer. Agora, o mais importante é uma empresa do tamanho da Microsoft considerando ter uma reserva de Bitcoin, isso já é grandioso, e eu acho que no futuro próximo pode muito bem se tornar realidade, assim como outras, como a Amazon, o próprio Google, enfim, a gente consegue imaginar um cenário bem otimista para o futuro. E mesmo com a Microsoft dizendo não, nós temos aqui o inflow, né, a quantidade de dinheiro que entrou dos ETFs, e a gente vê evidentemente muito mais positivo, né, é muito mais entrada do que saída. As saídas são muito pequenas e provavelmente ali para realizar lucro, mas comparado com a quantidade que entrou no Bitcoin, é realmente assim avassaladora a diferença, né? O outro ponto que eu vejo com atenção, mas também de forma positiva, é a adoção de governos, né, de países. Então nós temos, por exemplo, o próprio Donald Trump dizendo que vai fazer uma reserva estratégica de Bitcoin. Eu sou um pouco cético, eu acho que o Trump fala muito, ele é bem falastrão, mas pode vir a se tornar realidade. A gente sabe que essa reserva ela só acontecerá se passar a aprovação do Congresso. É uma senadora que está simplesmente falando sobre isso, embora o Donald Trump tenha realmente assim levado isso em consideração, mas é muito burocrático e talvez demore um pouco de tempo para que tudo isso aconteça. Porém, o ponto positivo, que sem dúvida não dá para discutir, é a configuração do Senado americano e da Casa dos Representantes. Opa, essa linha cortou tudo. A Casa dos Representantes, que seria o Congresso. Então nós temos aqui 59 contra 37, 59 pró-Bitcoin contra 37 anti-Bitcoin. Isso no Senado. Na Casa dos Representantes, no Congresso, nós temos 289 pró-Bitcoin contra 122 contrários ao Bitcoin. Ou seja, é uma maioria esmagadora, né, na Casa dos Representantes, no Congresso, mas no Senado também. Então isso é muito positivo, eu acho que podem passar leis muito favoráveis às criptomoedas, e isso sim é um passo adiante, e acho que vai fazer muito mais diferença do que o Donald Trump está propondo, porque eu acho que isso é um pouco mais fumaça, do que é uma cortina de fumaça, do que realmente alguma coisa acontecendo. Para não parar por aí, nós vemos aqui a própria Rússia, o Putin declarando que o Bitcoin é unstoppable, ou seja, imparável, e gostando ou não do Putin, sendo contrário a favor da Rússia, nós temos que levar o que ele fala a sério, porque é uma personalidade muito importante e tem relevância. Outra coisa que disseram na Rússia, isso não foi exatamente o Putin, mas sim o secretário do Tesouro da Rússia, que eles já estão usando Bitcoin para transpass, para evasão de sanções. Ou seja, isso é bem interessante, porque a Rússia já está testando, já está usando de forma talvez até prática. Então,
com tudo que está acontecendo na Rússia, eu acho que a maioria das pessoas com bom senso é contrário ao que está acontecendo lá, mas é muito importante entender que personalidades como o Putin já conseguiram entender o valor do Bitcoin. E, para finalizar, antes de entrar no último assunto, outros países do mundo, não só esses, mas esses são os últimos que saíram recentemente, né? Hong Kong, Alemanha, nós temos Singapura, na própria Polônia, são países que já estão cogitando uma reserva estratégica de Bitcoin. Ou seja, a ideia já está se alastrando e isso é muito interessante, eu acho que é uma perspectiva muito boa para o futuro. E para finalizar, último ponto, mas talvez não menos importante, vamos primeiro nesse gráfico, colocar os dois juntos. Essa é a dívida global. Nós temos em vermelho a dívida em si, que já está batendo patamares assustadores, e em azul é a dívida sobre o PIB, tá? Aqui em azul é sobre o PIB. A gente consegue ver que existe uma queda da dívida em relação ao PIB, mas isso foi por conta do que aconteceu em 2020, que eu não quero falar o nome, porém são ainda valores assustadores, né? E a dívida não vai parar de crescer. Como a gente vê aqui no segundo gráfico, ela provavelmente vai continuar subindo, vai ter impressão de dinheiro, ou seja, a dívida vai continuar crescendo e não importa se ela é sobre o PIB, porque o PIB já é um índice que não diz muita coisa, até porque o governo gastando dinheiro faz com que o PIB aumente, e qualquer um que mora no Brasil sabe muito bem que a gente vai terminar 2024 muito pior que começou 2024. Quem acha que a gente está melhor no final do ano do que no começo tem que ser internado, mas, enfim, gastos públicos estão inclusos dentro do PIB, ou seja, isso não quer dizer muita coisa, impressão de dinheiro está dentro do PIB. Então, portanto, eu acho que é uma boa perspectiva e daqui para frente a gente só vai ver a quantidade de dinheiro em circulação aumentando e a dívida também aumentando. E por esse vídeo é isso, espero que você tenha gostado e feliz 2025 para você. No final do ano nós provavelmente vamos ter o final do ciclo, tá? Final de 25 é o final do ciclo, então a gente tem que ficar de olho para não perder as altas e sair antes das grandes quedas.